Salve, salve, galerinha que gosta de saber o porquê das coisas. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do É Por Isso. Eu sou o Samuel Leite e se você já se perguntou e se alguma coisa fosse diferente do que ela realmente é, se você já buscou explicações e por que as coisas funcionam como são, então esse é o podcast feito pra você. Nosso É Por Isso de hoje foi inspirado no IC do episódio 26. Tio Gui, põe aí pra gente se lembrar desse momento. E se não existisse animais? Caramba! E pra explicar por que animais existem, eu estou aqui novamente com a tia Tabata Bollen, que é lá do podcast Dragões de Garagem. Ela é bióloga com mestrado e doutorado em ciências e entende tudo sobre animais e bichinhos. Bem-vinda de volta, tia Tabata. Oi, tio Samuel. Eu já tava com saudade de gravar com vocês e falar com vocês sobre as curiosidades que vocês têm sobre ciências e principalmente bichinhos. Olha, e para começar, porque esse é um tema muito recorrente nos ICs e nos É Por Isso, né? As crianças gostam muito desse tema relacionado a animais. Queria que você explicasse para os nossos ouvintes, para os nossos amiguinhos e amiguinhas que estão nos ouvindo, por que os animais existem. Então, essa é uma pergunta meio complicada de responder, porque a gente não sabe direito o porquê deles existirem. A gente sabe como eles surgiram. A gente sabe que há muito, muito, muito tempo atrás, antes mesmo daquele tempo dos dinossauros que vocês conversaram com a tia Gabriela, uma célula começou a se dividir e formou um organismo. E aí esse organismo foi evoluindo, foi sofrendo algumas pressões do ambiente, ele foi se diferenciando. E aí surgiram mais organismos parecidos com eles, que vão se diferenciando. E por isso que a gente sabe que existem vários bichos hoje em dia, vários animais hoje em dia. Mas tudo começou por causa de uma célulazinha lá há muito tempo atrás que se dividiu, virou mais uma célula e foram se diferenciando entre si para poder colonizar todo o mundo. Talvez isso explicaria, tia Tabata, por que existem tantos tipos de bichos e animais diferentes no mundo? Com certeza. E assim, a gente sabe que existem vários tipos diferentes de passarinho, por exemplo. Se a gente tinha um passarinho antes e ele morava num lugar que o bichinho que ele comia era um inseto, ele tinha um tipo de bico. Aí, quando ele voava e ia para um ambiente que não tinha o inseto que ele comia e ele precisava se alimentar de uma frutinha, tipo um coquinho, ele acabou precisando desenvolver um mecanismo para conseguir comer esse coquinho e acaba formando um outro animal com esse bico especializado para comer o coquinho. E aí nós temos dois tipos de passarinhos diferentes. E é assim que a gente vê a diferenciação entre os animais entre si. E me diz uma coisa, quando eu era pequenininho eu tinha um cachorrinho. Eu adorava o meu cachorrinho, era um meu companheirinho. E a gente percebe hoje que os animais, sobretudo os pets, né? Eles são entes das famílias, né? Eles são parte das famílias. E por que as pessoas dependem dos bichos para viver e os bichos dependem uns dos outros? Assim, a gente depende dos bichos para viver e os bichos dependem da gente. Como é que é essa relação entre os animais e o ser humano? Então, a gente chama essas relações de relações biológicas ou interações biológicas. E ela tem vários níveis diferentes. Com os nossos pets, a nossa relação ela é muito mais de carinho e companheirismo e atenção. Então, é mais a parte emocional. Mas, por exemplo, se a gente não tivesse formiga, talvez a gente não tivesse tamanduá, porque o tamanduá se alimenta de formiga. Ou o tamanduá poderia existir e se alimentaria de outro tipo de bicho. Então a gente sempre tem uma dependência entre os animais por conta da relação de alimentação e também por conta da relação com a planta. Se a gente não tivesse abelhas ou mesmo passarinhos para ajudar a polinizar e a espalhar as sementes das plantas por aí, a gente poderia nem ter planta. Entendi, quer dizer, essas coisas estão totalmente conectadas. Exatamente. É assim, se a gente tem visto que algumas abelhinhas estão sumindo no mundo. Com esse sumiço das abelhas, a gente tem visto que a quantidade de flores e de mel disponível no mundo tem diminuído. E aí? A gente fica com menos diversidade de planta, o que é triste, porque a gente vai ter menos flores bonitas pra gente cheirar e admirar. O que
aconteceria se uma dessas espécies, por exemplo, você mencionou a das abelhas, mas tem alguma outra espécie ou algum outro risco grande que a gente tem caso um bichinho, um animal fosse extinto, por exemplo? Sim, a gente sempre tem algum risco, a gente sempre tem algum bicho que está desaparecendo por conta de interferência humana ou até mesmo por conta de ele estar sendo mais predado porque o seu predador aumentou em quantidade de número e esse bichinho não consegue se multiplicar tão rapidamente assim. Então a gente sempre tem uma flutuação da quantidade de bichinhos que existem. Mas, se um bicho deixa de existir, sumir completamente, a gente vai ter um problema nas relações que esse bicho fazia parte. A planta ou o animal que ele se alimentava, ela vai começar a aumentar muito de quantidade, porque não vai ter ninguém consumindo esse bichinho ou essa planta. E isso pode ser ruim. E o bicho que se alimentava desse bichinho que sumiu pode começar a desaparecer também, porque ele não tem mais o alimento dele. Ou ele vai ter que adaptar para uma nova forma de alimentação, ou ele vai acabar sumindo. E se numa situação absolutamente catastrófica, nenhum animalzinho existisse no mundo, o que aconteceria, tia Tabata? Se nenhum animalzinho existisse... Muito triste isso. Eu acredito que se nenhum animalzinho no mundo existisse, nem a população de pessoas conseguiria existir. As pessoas poderiam desaparecer porque nós nos alimentamos de alguns animaizinhos, de produtos que esses animaizinhos produzem, que nem o leite vem da vaca ou da cabra. Então a gente não teria mais leite para se alimentar, por exemplo. Tem a carne também, que é proteína. Mas não é só da carne que a gente vive, a gente come as plantinhas, mas para as plantinhas existirem, a gente também precisa dos animais para que elas existam, que nem eu estava explicando antes. Sem as abelhas, a gente diminui a polinização. Sem passarinho, a gente não tem tanta planta sendo espalhada por aí. E sem alguns insetos, a gente também não vai conseguir manter a quantidade de planta que existe por aí. Então, sem nenhum animalzinho no mundo, nada vai funcionar. A gente pode até correr o risco de a gente também desaparecer. Porque também somos animais. Porque também somos animaizinhos. É isso aí, tia Tabata. Então, tio Gui, é por isso que os animais existem. Tia Tabata, mais uma vez, muito obrigado pelas suas brilhantes explicações. E eu gostaria de, mais uma vez, te pedir para falar aonde, se os nossos amiguinhos quiserem conhecer um pouco mais do teu conteúdo, que você produz, aonde que a gente te encontra, tia Tabata? Bom, vocês me encontram lá no Dragões de Garagem, que é um grupo de pessoas que fala sobre diversas ciências. E a gente tem podcast também, a gente está em todas as redes sociais e vocês podem ver como é que é o meu rostinho no YouTube, porque nós também temos um canal lá no YouTube que fala de ciência. Muito bem, então muito obrigado mais uma vez e até a próxima oportunidade, tia Tabata. Tchau, tchau! Tchau!